Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir nossos estudos matemáticos. Hoje a gente vai aprender a simplificar frações. Simplificação de frações, tá? Vamos lá. Você sabe que quando nós temos uma fração, seja ela qual for, por exemplo, 2/3, eu posso obter uma fração equivalente a essa. Na verdade, eu posso obter quantas frações equivalentes a essa eu quiser, né? Quantas frações equivalentes a 2/3 existem? Infinitas. Eu posso escrever quantas eu quiser, certo? Como eu posso obter uma fração equivalente? Uma forma é multiplicando o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, certo? Se eu multiplicar aqui, por exemplo, por 5, o numerador da fração por 5, e o denominador da fração por 5 também pelo mesmo número, o resultado vai ser 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Essa fração aqui, 10/15, é a mesma dessa aqui. São frações equivalentes. Podemos até dizer que são iguais. Olha o sinalzinho de igual aqui, certo? Essas frações são equivalentes. Significa o quê? Que elas representam a mesma porção do todo. Se eu dividisse uma pizza em 3 partes e comesse 2 dessas partes iguais, né? Dividi em 3 partes iguais e comi 2 partes dessas 3, seria a mesma coisa de ter dividido a pizza em 15 partes iguais e comido 10. Você come a mesma porção, tá certo? Eu poderia obter outras frações equivalentes, né? Bastava multiplicar por 6 e por 6, por 2 e por 2. Cada hora eu obtenho frações equivalentes, né? Com aparência diferente, né? Numerador e denominador diferentes, mas a fração representa a mesma porção do inteiro. Todas essas frações equivalentes representam a mesma porção do inteiro. Perfeito? Agora, eu também poderia dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, não é isso? Essa fração aqui mesmo, ó. Essa fração aqui mesmo, 10/15, se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração que eu obtenho, né, é uma fração equivalente, ou igual. Eu divido por 5 e divido por 5. Aqui dá 2, aqui dá 3. Voltei para a fração anterior, não é isso? Se eu multipliquei por 5 o numerador e o denominador para obter a fração 10/15, agora se eu dividir por 5, se eu fizer a operação inversa, né? Dividir é o inverso de multiplicar, é a operação inversa. Se para obter essa fração aqui, 10/15, eu multipliquei o numerador e o denominador da fração anterior, se eu multipliquei por 5, né, para obter ela, agora para voltar eu divido por 5 aqui. Se eu dividir por 5 eu volto a obter a mesma fração que tinha antes. Não é isso? É a mesma fração. Então, tanto faz. Se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, você não altera a fração. Você altera a aparência da fração. O numerador e o denominador serão outros números, mas são frações equivalentes, que representam a mesma quantidade do todo. Beleza? Mas você também pode dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Certo? Então, sabendo isso, que você pode também dividir, é disso que a gente vai falar mais agora, se você pode dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, aqui ó, dividir por 5 e dividir por 5, né? Repara que quando eu faço isso, quando eu divido, não quando eu multiplico, mas quando eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, é um número natural, né? Eu obtenho uma fração cujos termos são menores do que os termos da fração original, certo? 2 é menor do que 10. 3 é menor que 5. É como se eu estivesse reduzindo a fração. Digamos que eu tivesse essa fração aqui, ó. 40/60, por exemplo. Se eu quiser, eu posso dividir o numerador e o denominador por 2, porque essa fração aqui,
né? O 40 é divisível por 2, o 60 também é divisível por 2, certo? Então eu posso dividir por 2. Divido por 2, divido por 2, certo? Aí eu vou obter o quê? 20 30avos. Ainda posso dividir por 2 se eu quiser. Tanto o numerador quanto o denominador. Divido por 2, divido por 2. Vou obter o quê? 10 quinzeavos, certo? 20 dividido por 2 é 10. 30 dividido por 2 é 15. Eu posso fazer isso. Se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração que eu obtenho é igual ou equivalente. Por isso eu posso escrever esse sinalzinho de igual aqui. Eu posso fazer isso, dividir pelo mesmo número, né? E essa fração aqui, ó, dá para dividir por 5, concorda? Olha só, o 10 termina em 0, o 15 termina em 5. Quando um número termina em 0 ou em 5, esse número é divisível por 5, certo? Então, eu posso dividir por 5 o numerador e posso dividir por 5 o denominador, certo? Que fração que eu vou obter? 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Agora, olha bem, essa fração aqui eu não consigo mais simplificar. Não dá mais, como a gente fala, é simplificar. Perceba, porque não tem mais divisor comum. Tá? Repara que aqui, quando eu estava nessa fração aqui, existia um divisor comum. O 5 é divisor do 15, porque 15 termina em 5, e o 5 também é divisor de 10, porque 10 termina em 0. Então, se 5 é divisor de 10 e também é divisor de 15, o 5 é um divisor comum desses dois números, certo? Aqui eu tenho o divisor comum, é o 5. Aqui eu também tenho um divisor comum. O 2 é um divisor comum. Se eu quisesse, se você olhar bem, aqui terminou em 0, certo? Aqui também terminou em 0. 20 termina em 0, 30 termina em 0. Se eu quisesse, eu poderia ter usado o 5 para dividir o numerador e o denominador, porque 5 é um divisor comum, é um divisor dos dois números que estão aqui. Mas eu não quis. Como 20 é par e 30 também é par, eu sei que os dois, são divisíveis por 2. Então, 2 é um divisor comum, eu usei. Mas eu poderia ter usado o 5, porque 5 realmente é divisor comum aqui, mas quis usar o 2. E aqui também, ó. Tá vendo aqui? Eu dividi por 2 e dividi por 2. Por quê? Ambos os termos dessa fração aqui são pares. Se o número é par, ele é divisível por 2. Né? 2 é divisor desse, 2 é divisor desse, 2 é um divisor comum. Certo? Então perceba que a fração era grande. Ó. Os números, os termos dessa fração, o numerador e o denominador, eram bem maiores do que esse último aqui, essa última fração. Aqui chegamos. Certo? Nós chegamos aqui, ó. Aqui a gente parou o processo de fazer divisões sucessivas. Dividir por um divisor comum. Dividir por um divisor comum. Dividir por um divisor comum. Agora não tem mais divisor comum para fazer essa divisão e reduzir mais ainda a fração. Eu já reduzi bastante. Ó, o numerador era 20, ficou 2. O denominador é 60, ficou 3. Eu reduzi. Eu não fiz uma redução, eu fui reduzindo o tamanho dos números, né? A intensidade dos números, né? O valor do número foi sendo diminuído. Então, eu estou fazendo uma redução. Quando você não consegue mais reduzir, porque você não encontra mais divisor comum, essa fração aqui que você não consegue mais reduzir, você chama de fração irredutível. Irredutível, por quê? Porque você não reduz mais. Esse i aí na frente, aqui, ó, fração irredutível. Esse i aqui é um prefixo de negação. Ao invés de ser redutível,
que é uma fração redutível? Uma fração que você consegue reduzir. Essa é uma fração redutível. Tem divisor comum, eu posso reduzir o tamanho desses números. Então ela é redutível. Essa outra fração ainda é redutível. Então, por quê? Porque tem divisor comum. Ó. Tenho 2. Tenho 5 também, se eu quisesse, né? Tinha até o 10, se eu quisesse aqui também. Ó. Se eu quisesse, eu reduzia ela dividindo o numerador e o denominador por 10, certo? Porque se termina em 0 é por 10. Eu podia usar o 10. Ia ser até melhor usar o 10 como divisor comum aqui, porque eu já ia reduzir bastante, né? Ia virar 4 sextos. 40 dividido por 10 dá 4. 60 dividido por 10 dá 6. Já ia reduzir bastante. Mas a gente quis. Não precisa você usa o divisor comum que você quiser. Certo? Mas olha, eu fui reduzindo essa fração. Essa daqui é uma fração redutível. Por quê? Porque os seus termos têm divisor comum. Essa também é redutível, porque seus termos têm divisor comum. Essa também é redutível e essa aqui não é mais redutível. Eu não consigo mais reduzir a fração. Então ela não é mais redutível. Ela é o quê? Irredutível. O i é um prefixo de negação, certo? Você fala um animal racional. É um animal que tem razão, que raciocina, né, que tem uma inteligência, sabe diferenciar o que é certo, errado, o que é bem, é mal. É isso? E o animal, isso é um animal racional. O ser humano é um animal racional. E o que é o irracional? É o que não é racional. Então, o irredutível é o que não é redutível. Essa fração não é redutível, então ela é irredutível. Certo? O que acontece? Você presta sua atenção numa coisa que eu vou falar. Eu disse que essa fração aqui não tem divisor comum, mas não é verdade não. Tem um divisor comum aqui. Existe um divisor comum aqui. Só que não adianta nada esse divisor comum. Qual é o divisor comum que existe aqui, mas não serve para reduzir mais a fração? Tem um divisor comum aqui, mas não adianta eu usar esse divisor comum, porque ele não vai reduzir. Por isso eu chamo ela de irredutível. Né? Qual é o divisor comum que tem aqui? Ó? É o 1. Número 1 é divisor de qualquer número. Mas só que não adianta nada eu usar o 1 aqui. Ó. Se eu dividir por 1, 2 dividido por 1 é 2 mesmo. E se eu dividir o 3 por 1? 3 dividido por 1 é 3. Não adiantou nada. Você obteve a fração com o mesmo numerador e o mesmo denominador. Não adianta dividir por 1. Então, quando o divisor comum de dois números é o 1, a fração é irredutível. Tá? Não tem mais divisor comum além do 1. Porque o 1 sempre vai ser divisor comum. Então, fora o 1, além do 1, não tem outro divisor comum. Quando isso acontecer, a fração é irredutível. Você não reduz mais. Eu reduzi bastante, não é isso? Aí não consigo reduzir mais. Agora, uma coisinha. É bom você perceber, né, quando uma fração é irredutível. Olha só, coloquei vários exemplos aqui, ó, nessa coluna de frações irredutíveis. Por exemplo, 4 nonos, 8 nonos, 11 trezeavos, 5 sétimos, 2 terços. Deixa eu falar umas coisinhas para você perceber facilmente quando uma fração é irredutível. Olha bem essa fração aqui. Não tem divisor comum. Não tem. Quem pode dividir o 4? Só o 2 e mais ninguém. Né? Porque o que é o 4? O 4 não é 2 vezes 2? Só tem 2 aqui em cima. 2 vezes 2. E aqui embaixo? O que é o 9? É 3 vezes 3. Então aqui embaixo só tem 3, ali em cima só tem 2. Você nunca vai conseguir reduzir isso. Não tem divisor comum aqui.
Tá certo? Você observa isso. E essa aqui, ó. Essa fração aqui também não tem divisor comum. Agora, olha bem, sempre que você tiver dois números consecutivos, um que vem depois do outro, o que são números consecutivos? Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você tem dois números naturais, um seguido do outro, o que vem logo depois do primeiro, do anterior, é o consecutivo do anterior. O 4 é consecutivo do 3. O 5 é o consecutivo do 4, ele vem depois. 4 e 5, por exemplo, são números consecutivos, um vem depois do outro, né? 4 e 6 não são consecutivos, porque você pulou um, você está pulando um aqui, tá? Mas se são números seguidos, né, e você só precisa somar uma unidade para chegar no próximo, né, ou reduzir uma unidade desse para obter o anterior, então esses dois são consecutivos, tá certo? Se os termos de uma fração, o numerador e o denominador, os termos da fração, forem números consecutivos, como está aqui, ó, essa fração não tem divisor comum. Então, por exemplo, aqui, ó, olha essa fração aqui, 2 terços. 2 terços, 2 e 3 não são números consecutivos, um vem depois do outro, é só somar um aqui que você obtém o outro. Então, se são números consecutivos, jamais vai ter fator comum. Você nunca vai simplificar isso. Isso é uma fração irredutível, tá? Essa é uma fração irredutível também, porque são termos consecutivos, tá? São números consecutivos. Os termos dessa fração, o numerador e o denominador, são números consecutivos. Dois números consecutivos, só tem o número 1 como divisor comum. Quem é o divisor comum aqui? O 1. Aí a fração é irredutível, tá? Olha essa outra fração aqui, ó. Presta atenção. Só tem número primo. Só tem número primo aqui. Mas você sabe que número primo... Quem divide o 11? Só o 11. Ah, e o 1 também, mas o 1 não conta para simplificar. A gente sabe, esquece o 1 agora. O número primo, quem divide um número primo? Só ele mesmo e o 1. Só que 1 aqui não conta para fazer simplificação de fração, certo? O 1 é divisor de qualquer número, não vai adiantar nada você dividir por 1. Então, olha só, se os termos de uma fração são números primos diferentes, esse aqui é o 11, é o primo, e esse aqui é 13, é o número primo, não tem como você simplificar isso, não tem divisor comum, né? Esse aqui, quem divide ele é o 11. Esse aqui, como é diferente desse, quem divide ele é o 13. Número primo, só ele mesmo divide ele. Nunca, se os dois termos da fração forem números primos, se ambos forem números primos, não tem como você simplificar isso, tá bom? É impossível você simplificar. Aqui, ó, dois números primos, 5 e 7. O 2 e o 3, além de serem consecutivos, são primos. Você não vai simplificar nunca, tá bom? Agora, só mais um para finalizar aqui. Essa fileira aqui, ó, ou melhor, essa coluna aqui tem os números ali só para mostrar um detalhezinho. 18, 24 avos. Quando você for olhar para uma fração, para você simplificar a fração, pensa o seguinte: esses números são consecutivos? Não são, não. Se for consecutivo, não tem divisor comum, certo? Eu não vou conseguir simplificar. Mas aqui, ó, não são consecutivos. É claro que você também tem que olhar assim, ó, será que são números primos? Não são números primos, né? Isso aqui é divisível por 2, já deixou de ser primo. Isso aqui também é por 2. Esse aqui é por 3, esse aqui também é por 3. Já não dá mais, né? Então, já sabe que não são primos, já sabe que não são números consecutivos, não é fração irredutível. Às vezes, por exemplo, o 5... Não, vou pensar um outro número. 9, 4 nonos, por exemplo. Essa fração aqui, ó. Nenhum dos dois é primos, mas mesmo, e nem são consecutivos, mas mesmo assim não tem divisor comum. Tá? Acontece isso. Você tem que olhar bem. Ah,
não são números primos. Se os dois fossem primos diferentes, não teria como reduzir. Tá? É uma fração irredutível. E se eles fossem consecutivos, também não tem como reduzir. É uma fração irredutível já. Aqui, não são números consecutivos, não são números primos, mesmo assim é irredutível, né? Não tem divisor comum aqui. Aqui é 2 vezes 2, aqui é 3 vezes 3, certo? Não tem como você reduzir ou simplificar essa fração. Tornar a fração irredutível, não tem como. Não tem como tornar, não tem como, ela já é irredutível. Então não tem como você tornar ela irredutível, ela já é irredutível. Certo? Agora essa fração aqui, ó, você está vendo que é por 2 e por 2. Você podia usar o 2, certo? Você está vendo que é por 3 e por 3. O 2 é um divisor comum. O 3 é um divisor comum. Você podia usar. Se quisesse dividir por 3 aqui, ó, e por 3 aqui também, tem que ser o mesmo divisor. Um divisor comum. Comum dos dois. Você podia usar. 18 por 3, 6. 24. Dá 8, certo? Você podia usar o 3. Ou você também podia ter usado o 2. Se você quisesse. Nem todo mundo faz do mesmo jeito. Você podia ter usado o 2. 2 aqui, 2 aqui. Porque 2 também é divisor comum, certo? Aí aqui daria 9 e aqui 12. Depois você usaria o 3, né? Depois você usaria o 3 aqui. Né? Aí por 3 dá 3. Por 3 dá 4. Acabou, ó. Tá vendo que são números consecutivos? É uma fração irredutível. Não tem divisor comum. Quer dizer, diferente de 1, né? 1 é divisor comum. Fora o 1, não tem divisor comum aqui. Fração irredutível. O que eu fiz aqui? Eu tornei irredutível essa fração. Passou a ser isso aqui. Eu tornei essa fração irredutível. O exercício pode ser: torne irredutível a fração 18/24. Vai dividindo pelos fatores, pelos divisores comuns. Que você, enquanto tiver divisor comum, você divide. Até não conseguir mais dividir. Quando a fração for irredutível, você não consegue mais. Mas você tornou a fração irredutível. Tá certo? Essa é a maneira de simplificar a fração. Esse exercício que a gente está fazendo é de simplificação de frações. Tá? A fração ficou mais simples, né? Ela ficou mais reduzida, os números menores. Certo? Agora, um detalhe, olha só. 18 18/24, essa fração aqui, tá certo que é fácil você verificar que é por 2, porque esses números são pares. Também você poderia ver que é por 3, porque 8 mais 1 é 9, somando os algarismos, não é isso? 9 é divisor, é múltiplo de 3, então o 18 tem que ser por 3 também. E 4 mais 2, 6. 6 é múltiplo de 3, então isso aqui é por 3 também. Mas você podia pensar assim, se é por 2 e é por 3, é por 6. Não é isso? Quando o número é divisível por 2 e também por 3, é por 6. Se eu quisesse, eu dividia logo por 6 aqui e por 6 aqui, tá bom? Inclusive, você podia ter lembrado da tabuada. Então, olha sempre para a fração que você quer reduzir e veja se você consegue lembrar da tabuada. Por exemplo, 18 está na tabuada. O que é o 18? O 18 é 3 vezes 6. Lá da tabuada você lembra isso. Também o 18 é 9 vezes 2. Certo? Se você lembrar da tabuada, ajuda. E o 24? Quem é o 24? O 24 é 6 vezes 4. Certo? O 24 também é 2 vezes 12, se você lembrar, né? Mas o 6 vezes 4 é mais fácil de lembrar, porque isso aqui está na tabuada, né? Se você lembrar da tabuada, olha para os termos da fração e pensa assim: isso aqui é 6 vezes 2. Isso aqui é 6, de novo 6? 6 vezes 4. Os dois são por 6, estou lembrando da tabuada. Divide por 6, divide por 6, se você quiser, tá? Se não, se você acha mais fácil dividir por 2 primeiro, porque eles são pares, pode fazer assim. Mas estou mostrando que você pode começar de várias formas diferentes. Olha esse caso aqui, ó.
que parece muito difícil, 630, 420. Vou colocar isso aqui para você ver. Olha esse caso aqui. 630, 420 avos. Essa fração, os números são muito grandes, né? Você pode ficar até assustado achando que é muito difícil simplificar isso. Mas observa bem, olha, quando tiver um zero no numerador terminando em zero e terminando em zero o denominador também, já pode dividir por 10 o numerador e o denominador. Se você dividir por 10 o numerador e dividir por 10 o denominador, esse zero já some, o número já diminui bastante, né? Vira 63, ó, 42 avos. Olha que o número era 630. Virou 63, você reduziu bastante, né, o tamanho do número. Aqui era 420, virou 42. Então, quando tiver zero no numerador, no final, né, terminando em zero, e o denominador também terminando em zero, você pode dividir o numerador e o denominador por 10. É como se você cancelasse esse zero, ficou 63,42, certo? Aqui. Aí depois, você já reduziu bastante, olha para isso aqui e pensa, será que na tabuada tem esses números? Pensa bem, esse 63 aqui, ó, tem na tabuada sim. Ele é o quê? Ele é 7 vezes 9, lembra disso? E esse 42? 42 também tem na tabuada. Ele é 7 vezes 6. Olha que coisa boa, tem 7 aqui, tem 7 aqui. Tem 7 aqui dentro, amiguinho. E tem 7 aqui também. Então 7 é um divisor comum, certo? O 7, né, fator. Multiplicação tem fatores, né? 7 é fator de 63, ou seja, é divisor. 7 também é fator de 42? É divisor de 42. Então o 7 é um divisor comum. Se tem divisor comum, essa fração é redutível. E eu posso reduzir essa fração, tá certo? Ou posso simplificar a fração. Estou fazendo várias divisões, tá certo? Divisões sucessivas. Dividir por 67 por 3, aqui ó. 63 por 7 dá 9. 42 dividido por 7 dá 6. Aí você olha ali, agora ficou fácil, né? Até da tabuada você também sabe. É por 3 e é por 3. 3 é um divisor comum. Divide por 3, divide por 3. Você vai obter 3 meios. Essa fração aqui não dá para reduzir mais. Ó, números consecutivos, ó, não tem divisor comum, além do 1. 1 é divisor comum de qualquer número, tá bom? Então, com isso você já teve uma ideia. Nosso vídeo foi sobre isso aí. Sobre fração redutível, fração irredutível e como simplificar frações. Tornar uma fração que é redutível numa fração irredutível. Essa fração aqui, ela é irredutível, mas ela é a mesma, representa a mesma porção do todo que essa aqui, 630 a 420 avos. São frações equivalentes, tá? Eu posso obter frações equivalentes fazendo divisões sucessivas, divisão de novo. Estou dividindo por um fator comum, divido por outro fator comum, divido por outro fator comum, até não ter mais fator comum além do 1. E aí eu obtenho uma fração irredutível, mas essa fração é igual a essa. Elas são equivalentes, representam a mesma porção do todo, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu deixei aqui na descrição do vídeo uma folha de exercício sobre esse tema aí. Um abraço, até a próxima.